Bem, agora nós vamos passar Ô, para o professor, direito romano. só um minutinho. O senhor conseguiu silenciar o microfone, tá certo, não É, estamos mais ouvindo interferência. mas é que eu dei um bloqueio em todos, e é engraçado que eu bloqueio todos, mas vocês continuam falando. Então tem algum mistério, né, que está acontecendo. Eu preciso depois fazer um curso com esses microfones também. Mas vamos lá. Então, nós estamos agora tratando da história da Roma antiga e do direito romano, né? E percebam que o livro de vocês ele traz todo a segunda sessão, o segundo capítulo, a segunda unidade, né? Voltada para o direito romano. Então, vocês têm aí bastante, né? Vamos dizer assim, assunto a tratar. E é verdade que o direito romano ele se manifesta, né, para nós como sendo a base de nosso direito, porque nós temos a mesma tradição. Né? É o nosso chamado direito de tradição escrita e de tradição romano-germânica, né? Ou tradição europeia continental. E aí nós vamos encontrar, vamos dizer assim, as raízes, né, de toda a nossa base, né, até mesmo normativa, que é fundamentada em códigos, né? Então, voltando àquela nossa velha história de que nós trazemos o vade-mecum, né, aqui debaixo do braço, no sovaco, nós devemos isso, de uma certa forma, aos romanos. Nós temos hoje um colega, o Sidney Justiniano, e é justamente o imperador Justiniano que vamos dizer assim, organiza, né, todas as normas do império naquela época. Ele organiza e cria o código, né, que nós vamos ter hoje como se fosse uma herança, né, deste momento histórico. Então, percebam que no mapa que eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ter uma noção, mas percebam como os romanos, eles conseguem propriamente dominar, né, o que era conhecido como o mundo naquela época, né? E aí, percebam que eles têm, vamos dizer assim, territórios que estão localizados ao norte da África. Eles ocupam toda a região que nós temos hoje como Portugal e Espanha, a França, que é a Gália, né? Eles chegam até a Inglaterra, né? Eles atravessam o Canal da Mancha. Vocês vão perceber também que eles, né, ocupam toda a Península Itálica, a Itália de hoje, e tem aqui, né, abaixo da Germânia, eles também têm alguns territórios, aqui, e tem territórios que hoje estão nas Balcãs, né, na Península Balcânica. Vocês têm a Grécia, vocês têm hoje o que seria a Macedônia, né, Montenegro, toda essa parte de baixo, a Turquia, e atravessam para a Ásia, né. Então, eles têm aqui um território imenso. E, portanto, os romanos, eles vão, né, ter aí a primeira ideia de estabelecer uma regra única, né, para todos esses povos aqui que eles vão conquistando aos poucos, né? E daí que vocês conhecem a expressão urbi et orbi, né, que é utilizada até pela Igreja Católica nos dias de hoje, que significa de Roma para o mundo. E o Papa faz, né, uma manifestação, né, nesse período da Semana Santa, ele faz essa manifestação urbi et orbi. E os romanos criam, né, esse direito que era urbi et orbi, né? Ou seja, de Roma ele vai ser aplicado em toda a vasta região que vai compor, né, o território aqui romano.
E, para isso, eles vão utilizar do mecanismo, né, que é justamente o mecanismo da lex romana. Né? A lex, ela vai apresentar as primeiras regras de uma forma sistematizada e de uma maneira mais, vamos dizer assim, racional e abstrata, como nós temos nos dias de hoje. E ao lado, claro, né, da Lex, vocês terão a jurisprudência, vocês terão aí o digesto, vocês terão as novelas, né, que não são as novelas que nós temos na TV, mas vocês têm aí diversos institutos, né, do direito que são criados neste momento e que trazem a noção, né, da norma abstrata e a noção de uma norma que é aplicada, né, que é decorrente, né, desta vivência do direito. E por isso os romanos, eles são tão importantes para o nosso direito. E existe inicialmente, o livro digital de vocês, ele dá um destaque com relação à importância histórica do nascimento de Roma, né? Porque não se, não se tem, vamos dizer assim, uma origem, vamos dizer assim, certa, né, de como eles se formaram. Eles se formam a partir, né, dos etruscos, mas existe aí também a união de povos latinos, existem os sabinos, né, povos que vieram um pouco do Oriente, e vocês conhecem, né, a lenda de Rômulo e Remo, de Rômulo e Remo, que foram, vamos dizer assim, por uma loba, né? E percebam então que aí existe uma associação, né, do ser humano com a própria natureza, né, com o animal, com, né, a loba, e deles é que vai ser originário o povo, né, que nós vamos conhecer como os romanos. E se tem um registro, né, de 754 a.C., como sendo vamos dizer assim, a origem, né, aproximada, pelo menos, do povoamento desta região aqui, né, da Itália, que hoje nós conhecemos como a Itália, e uma região, como nós também vamos ver, se nós formos especificamente a esta parte do mapa, nós vamos ver ali o Lácio, né? E, portanto, a fundação de uma língua, que é a língua latina, né? E que todos esses povos, de alguma forma, vão, né, desenvolver. Então, vocês têm todas essas línguas que são originárias, né, dos povos que foram conquistados pelos romanos, vocês vão ver que elas são denominadas de um latim vulgar, né? Então, existe uma ligação, uma raiz comum com o latim, né? E cada um desses povos ele vai transformar, né, de uma certa maneira, né? Nós vamos ver a língua portuguesa, ela tem uma origem latina, e vão ter aí algumas diferenças. E existe uma semelhança com o francês também, né? Nós vamos ter algumas semelhanças com o espanhol. Todas essas línguas, elas provêm do latim, né? Tem origem latina em função da nossa ligação com os povos latinos, né, da antiguidade, com os romanos. Bem, o livro de vocês, ele nos traz aí uma informação inicial, né? Que todos os estudos jurídicos, né, que estão fundamentados, né, num direito romano-germânico, ou no sistema romano-germânico, eles foram fundados, então, por esta civilização romana antiga, né? E ele reconhece o sistema de direito romano-germânico, né, como o principal sistema do direito no mundo contemporâneo. Né? Então, nós temos aí a influência dos romanos
em toda esta civilização ocidental até os dias de hoje, né? E vocês vão perceber que mesmo num direito, né, vamos dizer assim, não escrito, né, de tradição, vamos dizer assim, costumeira, é isso. Os romanos, eles tiveram, de alguma forma, um período de influenciação, né, de dominação, mas que não conseguiram estabelecer ou fincar realmente as bases. Nós vamos encontrar uma referência no próprio livro digital de vocês a respeito da importância do estudo da história do direito romano nos cursos jurídicos, né? Que é retirada desse autor aqui, que se chama Giordani, né? E outra vez é colocada, né, a importância do estudo da história do direito nos dias de hoje, e ele faz, de uma certa forma, uma crítica, né, até os estudos que são desenvolvidos no direito brasileiro, porque nós ainda não, né, alcançamos ou não conferimos essa importância ao estudo da história do direito, enquanto países, né, da Europa, eles hoje se voltam muito para o estudo da história do direito, por exemplo, né? E isso ocorre, né, esta importância, ela ocorre porque nós, né, estamos, vamos dizer assim, nos desligando, né, das nossas, vamos dizer assim, raízes, né? Então, existe um certo desleixo quanto a isso, né? Então, nós vamos nos desorientando, né, no nosso próprio percurso jurídico das nossas tradições, daquilo que fundamenta o nosso direito, né? E muitas vezes nós vamos deixando, né, de lado a nossa própria realidade social para adotar aí informações, para adotar institutos que não têm relação conosco, né? E de uma maneira ou de outra isso revela, isso destaca uma espécie de alienação, né? Então você quer às vezes empregar alguns institutos ou quer, né, aplicar o direito, mas você não aplica um direito para a nossa sociedade propriamente. Você vai ter um direito que é distanciado desta realidade social que nós encontramos no Brasil, né? E daí que há uma referência à importância do estudo da história do direito, né? Porque vocês têm aí outra vez o destaque, né? Aqui tem uma menção em outras palavras: o ser humano vive conscientemente sua inserção num contexto histórico, né? Indispensável se torna a aquisição de um bom lastro do que se chama cultura geral, né? E de conhecimentos que não possibilitem só o lucro pecuniário ou a aplicação tecnológica, certo? Bem, nós vamos ter uma divisão aí, né, da história do direito romano, para que nós possamos entender melhor os institutos em 4 grandes períodos, né? E nós começamos, então, no período da realeza, vamos para um período da república e alcançamos o império, que é dividido em 2 partes: o Alto Império, ou seja, há um apogeu, e depois uma já fase de declínio, ou o Baixo Império, né? E o direito romano, ele vai aos poucos, né? Assim como toda a civilização, ela vai entrando num determinado declínio, né? Aí. E, portanto, nós vamos perceber que a realeza, ela nos traz alguns institutos, né? Vamos dizer assim, ainda elitizados, muito voltados para uma determinada categoria social, né? Ou para o chamado
patriciado, para os patrícios, e aos poucos, né, a república ela vai se transformar numa espécie de abertura política, né, no Estado romano. Então, há uma aproximação da outra categoria de pessoas que nós vamos ter informação como sendo a plebe, aqueles que eram excluídos e eram totalmente distintos dos patrícios, que eram a elite, ou eram os nobres, né, da sociedade romana. E na república, a plebe, ela consegue aí alcançar vários direitos, né? Ela vai conquistando vários direitos. Então, a república, ela se torna um ambiente de mais inclusão. Quando, então, ele se transforma no período da república, né? E dizem alguns autores, se vocês forem ler, que na república existe justamente, né, uma, vamos dizer assim, emergência, um surgimento de uma série de direitos, né, e uma série de ideias, né, de um valor, não é, cultural extremo. E, em seguida, nós vamos verificar que existe a instalação do império, né? O império, como o próprio nome diz, ele estabelece um domínio pleno, né? Isto é o que caracteriza um governo imperial. Então, existe um controle completo, né, daquela organização política nas mãos do imperador. E daí que a abertura, né, que nós vamos conhecer na República, ela vai sofrer durante o Império, durante o período do Império, uma certa retração, né? Nós vamos ter aí um predomínio da figura no do governo central, do comandante central deste período, que é o imperador. Então, percebam então que nós começamos, né, com um governo elitizado, passamos para um governo mais, né, inclusivo na República e voltamos a um governo, né, extremamente impositivo, né, centralizador, né, que é o governo do Império, mas que logo em seguida ele vai entrar em determinado declínio. Então aqui você já tem, né, se vocês conseguem ler, mas essa figura está no livro digital de vocês. Se vocês conseguirem receber no slide, vocês podem verificar no livro digital que o ano de 565 depois de Cristo é justamente o ano em que morre o imperador Justiniano, né? Então aí começa a haver o que nós chamamos de declínio do Império Romano. E aí vocês têm vamos dizer assim, instauração, né, da Igreja Católica no poder, e o direito, então, ele vai ser controlado pela Igreja Católica no período que nós vamos média, o período medieval, né? E a Igreja Católica, ela de maneira aproveita toda a estrutura que é deixada pelo Império Romano, né? Então, a organização das cidades, vamos dizer assim, os órgãos de administração que os romanos criam, eles são transmitidos para a Igreja Católica. E ela vai se subdividir, né? E vocês encontram isso, né, por exemplo, nas criações das paróquias, né, das prelazias, né? Isto obedece a uma estrutura hierarquizada que foi criada pelos romanos, né? E a igreja, ela repete, ela muda os nomes algumas vezes, mas ela traz aí dos romanos toda essa estrutura, né? E isso é interessante porque graças à Igreja Católica é que esses institutos eles chegam até nós, né? Então aquilo que nós recebemos do direito romano, ele vai ser transmitido para nós por meio, né, da Igreja Católica. Bem,
Então, adiante, nós temos aqui, né, um direito romano que está fundamentado ainda nos costumes, né, nas tradições daqueles povos ali que são chamados indo-europeus e que vão habitar a Península Itálica, né? E vocês têm aqui a referência aos sabinos e aos etruscos. E vocês têm a contribuição que é atribuída aos sabinos nas instituições jurídicas de direito privado, né? Enquanto que os etruscos, eles trazem uma contribuição aí num direito que é mais abrangente, ou como eles determinam aqui no livro digital de vocês, é um direito cosmopolita, por natureza. Então aí vocês têm um direito que está relacionado até às práticas, né, mercantis, às práticas comerciais, e daí que eles conseguem espalhar, expandir esses institutos de direito por todas as regiões, né, do Império Romano ou do Estado Romano, né? E há, né, uma discussão que é bastante controversa sobre a origem propriamente, né, deste povo que vai ser conhecido como romano, né? E de uma certa forma vocês têm aí uma influência, né, nessas diferentes orientações ou histórias ou teorias a respeito da criação desse povo, que é, vamos dizer assim, expressado no campo jurídico, porque ele vai se tornar também uma, vamos dizer assim, grande reunião de vários costumes distintos, não é? Então percebam que esta origem que se apresenta de uma forma ou de outra bastante incerta, né, ela vai fundamentar aí a necessidade de se criarem regras escritas, né, de se criar a lex romana, porque era necessário unificar esse direito, né? Há uma confusão, né, na origem, mas o direito, ele determina regras de condutas que devem ser seguidas por todos, né, independentemente da localização dessas pessoas no território romano, né? E existe aí também vamos dizer assim, uma certa superposição, né, de pessoas de acordo com a sua origem, né? Então, algumas pessoas são consideradas superiores a outras em função da sua própria origem. E isso vai dar uma ideia, então, a sociedade romana, ela também está organizada por categorias diferentes de pessoas, né? Ou como o autor do livro diz, né, que são classes sociais, né? Então, percebam que não é à toa que se cria, não é, esta sobreposição de pessoas, que se confere mais importância a determinadas pessoas em detrimento a outras pessoas, né? Existe razão. A origem de determinados povos que provavelmente deveriam ter concentrado mais poder determinantes dos mais a escala, né, social. Então, se nós fazemos parte desta categoria ou da mesma origem de pessoas, nós estamos acima, ou se não fazemos, né, se nós fazemos parte de uma outra categoria de pessoas, nós vamos nos colocar, então, numa escala inferior, né, nesta, vamos dizer assim, organização social e organização política. E aí vocês têm as duas grandes, né, categorias de pessoas na sociedade romana: os patrícios e os plebeus, né?
E vocês vão ver que tem algumas outras pessoas que estão também nessa organização social que se encarregam das guerras, né? Se encarregam da defesa. Então, eles também compõem uma categoria, vamos dizer assim, à parte. E aí, vamos ter uma característica comum dos patrícios. Eles detêm os privilégios, né? Então, por ser parte desta categoria, por fazer parte da classe, né, dos patrícios, eu tenho privilégios na sociedade. E, portanto, eu também tenho os direitos que são conferidos, né, a esta categoria de pessoas, né? E vocês terão aí vamos dizer assim, disseminação, né, dessas pessoas no controle de toda a sociedade romana. São elas também que vão, vamos dizer assim, ocupar os cargos administrativos, né, da organização política romana e que vão ser conhecidos como os magistrados, né? E também, né, os patrícios, eles vão ter aí alguns deveres e isso os transforma, né, em pessoas também com muita importância na sociedade romana, porque são eles que têm ali a contribuição dos impostos, né? Eles pagam impostos. Então, os patrícios, eles vão servir como a base de sustentação econômica, né, do Estado romano. E eles têm, por outro lado, né, uma obrigação de prestar o serviço militar, né? E vejam que os romanos, eles estabelecem, né, uma maneira aqui de, vamos dizer assim, representação, né, dessas pessoas num órgão, né, que compõe o topo desse Estado, que é o Senado, né? Então, o Senado romano, ele vai ter uma importância extremamente pesada, né, no governo ali do Estado romano, e ele é composto por pessoas que vêm do patriciado, né? Então, vejam que o Senado ele tem uma organização institucional e ele está responsável por controlar finanças, administrar as províncias e negociar com os povos estrangeiros. Além disso, o Senado ele se encarrega de ratificar as leis votadas pelas assembleias do povo e algumas outras atribuições, né? Então, percebam que o Senado ele acaba sendo a reunião, né, dos representantes das principais ou das famílias mais importantes de Roma, certo? E até hoje vocês vão perceber que trazido para nós vamos ter a divisão parlamento da nossa casa legislativa em duas câmaras, a chamada Câmara Alta, que é o Senado, e a chamada Câmara Baixa, né, que representa o povo e que nós conhecemos aqui no Brasil como sendo a Câmara dos Deputados, né, e de outro lado o Senado. E, de uma certa forma, existe uma importância, né, no Senado. As pessoas que ocupam o Senado, elas têm uma respeitabilidade maior. E isso é trazido aí desta ideia do Senado romano. Existiam em Roma também os clientes, né? Os clientes são aqueles que vão acompanhar os patrícios nas guerras, né? Então eles têm aí, vamos dizer assim, uma ligação mais direta com a classe elitizada, com os nobres, com a classe mais privilegiada, né? E, por outro lado, vocês vão encontrar os plebeus, né? Que são vamos dizer assim, as pessoas que não têm os privilégios, né?
São os demais habitantes aí das cidades, da cidade de Roma, e vamos dizer assim que eles não participam das decisões políticas, né? Os plebeus, eles não podem interferir em negócios, em, vamos dizer assim, assuntos que se referem à administração e à organização política do Estado, porque isto era privilégio dos patrícios, né? E aqui vocês têm também a informação de que os plebeus, aos poucos, na história de Roma, eles vão adquirindo os mesmos direitos dos patrícios, né? Vocês vão ter um período da história romana, se vocês lembram aí do colegial, né? Da história de Roma e de Grécia, vocês vão ter um período que vai ser caracterizado pelas revoltas da plebe. E vão deixando aí algumas consequências, alguns resultados. E esses resultados são justamente a aquisição de direitos à plebe, né? E vocês têm a referência aqui à Lei das 12 Tábuas, que é justamente a lei que vai igualar a plebe ao patriciado. E ela traz, então, uma série de regras, né, jurídicas que são extremamente inovadoras, né, para o mundo jurídico até nossos dias, porque elas vão reconhecer direitos àqueles que estavam excluídos, né, que estavam à margem, que estavam sem privilégios. E nós vamos ver um pouco mais à frente, né, vamos dizer assim, as leis mais importantes desse período e o que elas significam, né, e para esta plebe na conquista, né, de um espaço mais próximo ao patriciado, né? Aqui eu trouxe para vocês, isso é uma figura apenas para exemplificar a importância do corpus iuris civilis, né? Então aí o nosso colega, cadê o Justiniano, já foi embora? Sidney Justiniano, você é herdeiro, né, do imperador Justiniano que cria, né, esta codificação, né? Perceba então que aqui há uma reunião, né, e por isso que ele recebe o nome de código, porque ele reúne toda a legislação do império. Então percebam que os romanos, eles não somente tiveram a ideia de criar a regra escrita e organizar, né, estas regras, mas depois que elas foram criadas, para evitar justamente com que toda a estrutura, né, de controle ela fosse por água abaixo, ela fosse, vamos dizer assim, desvirtuada, né, dos seus propósitos, eles tentam organizar, né, num corpo orgânico todas essas normas. Então, a noção de código, ela nasce a partir, né, do direito romano. É preciso, então, que eu organize, né, as matérias dessas regras, que eu organize as regras, né, no tempo. Então, há uma noção, não é, de uma legislação que vem posterior à outra, né, com algumas alterações, revogações, mudanças, e isso tudo nós vamos dever aos romanos. São eles que trazem para nós esse senso de organização. Percebam que eles seguem a lógica que vem dos gregos, mas é eles que procuram dar, não é, uma aplicação prática à lógica que é desenvolvida pelo pensamento grego. E aqui eu fiz questão de trazer pelo menos uma imagem, que eu acho que às vezes a gente visualizando, a gente tem mais ou menos uma ideia, né, do que é o corpus civilis, porque não é só regra, né, escrita como se fossem artigos, né,
como nós conhecemos hoje, mas o corpus iuris civilis, ele tem também a marca da jurisprudência, ele tem as novelas, né? Ele tem pareceres, né, sobre o direito. Então, ele envolve diferentes tipos de normas jurídicas. E isso foi feito, né, naquela época pelos romanos. Então, eles foram grandes para o direito, porque eles tiveram a primeira ideia de organizar e sistematizar todo o conjunto, né, de normas jurídicas. Entendido? E isso é o que se chama de compilação. Compilar é justamente reunir, é organizar, mas não de uma forma aleatória, né? Eu tenho que organizar de uma forma racional. Eu tenho que organizar de uma forma lógica e mostrando as conexões, né, entre estas várias normas jurídicas. As fontes, o direito romano, os romanos, eles foram muito preocupados, né, com esse conhecimento de fontes. E aí, o que são fontes, né? Aqui vem a ideia no latim de fons, e significa nascente ou manancial. Isso eu me lembro que a gente falou em sala de aula um pouco, né? Então, pela fonte, nós temos a determinação de um lugar, né? De onde vem esse direito. Então, percebam que os romanos, eles já racionalizam o direito na sua própria criação, né? Não admito mais que um direito possa ser criado, né, de uma forma diferente daquilo que está estabelecido como uma fonte do direito. Então, isto é algo que vai ser inovador para o direito, né, que estava muito mais fundado, que estava muito mais habituado à tradição, aos costumes, mas de uma forma oral, né? Então, mesmo os gregos, nós vimos que eles passaram períodos afastados da escrita. E os romanos, eles disseram, sim, nós vamos guardar os costumes, que eles são importantes, mas esses costumes, eles precisam ser organizados, né, também. Eles precisam estar reconhecidos, né, de uma forma ou de outra, em algumas regras do direito, para que eles também não se tornem extremamente, né, vamos dizer assim, uh, abstratos, né? Ou muito fáceis de serem manipulados. E, portanto, nós vamos ter as fontes do direito romano no período da realeza. Cada um desses períodos traz fontes distintas. E nós vamos ver que na realeza nós vamos encontrar aqui a fontes que se baseiam nos costumes e nas leis, né? Então, essas são as duas primeiras fontes do direito romano. Eles baseiam em costumes, em hábitos que são repetidos, né? Que são reiterados, como a gente chama, durante um período no tempo, né? Então, para que eu tenha esta noção de costume, os romanos eles vão dizer, olha, é preciso que eu, né, preste atenção num comportamento que existe na sociedade e que ele se repete com frequência. E esse comportamento ele já é trazido, né, de algum outro comportamento ancestral. Então, os romanos, percebam que nós falamos aí da criação, eles foram formados por povos indo-europeus de várias origens, principalmente latinos, sabinos, etruscos, não é? E eles trazem costumes próprios. Então, se respeitam esses costumes, não é? Desde que eles apresentem uma constância, não é? Que está caracterizada pelo hábito aí, né? E este hábito ele tem que ser reproduzido por um tempo. Isso é um respeito à história, né, de todos esses povos que foram formar a, vamos dizer assim, civilização romana antiga, certo? E ao lado dos costumes, os romanos eles
trazem a ideia da lex romana, né? Era necessário, então, se estabelecer um sistema que trouxesse normas escritas, né? Eles vão se preocupar em escrever as regras. E como eles são extremamente práticos, né? Eles estabelecem esse sistema para que essas regras possam ser divulgadas por todo, não é, o território romano. Então, e é uma maneira que se tem, né, se houver um costume diferente em um lugar, em outro, a lei ela vai regulamentar essas relações, porque ela é única, ela é escrita. E vocês vão ver, então, que no período da realeza, nós vamos encontrar, né, os patrícios, que eram a elite, que era a classe privilegiada, que detinha os direitos, né, e vamos aí verificar que os patrícios eles vão representar aqui as cúrias, né? E essas cúrias, elas reúnem o que nós conhecemos como tribos, né? E as cúrias, elas são formadas por gentes, né? Então, percebam que as gentes aqui que compunham as tribos e as cúrias, né, elas são determinadas por uma linhagem masculina. Daí que o homem ele passa a ter uma importância fundamental na sociedade romana, né? Porque é ele que determina a linhagem. E daí a ideia do pater familiae, né? Ou o pai de família, ou o dominus, né? Que é aquele que exerce o domínio sobre o domus, que é o lar, né? E nós vamos ter a relação do lar, né, com uma parte também deificada, ou com os deuses lares. Cada dominus, ele pode escolher no seu domus ou no seu lar os deuses, né, de seu culto próprio, né? E existe, então, um destaque para a figura do pater familiae, ou pai de família, ou a figura, não é, do homem nas famílias romanas, né? E aqui vocês têm esta referência ao pater familias, ou ao chefe da família, que tem a autoridade completa sobre todos os membros da família. Então, é ele, né, que determina como será o comportamento dentro da sua casa, né? Ele é o dominus, tem o domínio, né, sobre o domus, né, que é a casa, a habitação, e, inclusive, pelo culto aos deuses lares, ou seja, aos deuses domésticos, que são de sua preferência dentro da sua casa, certo? E vocês têm aqui a referência aos clientes, outra vez, né? Que eram pessoas que acompanhavam as famílias patrícias, né? Nas guerras, e viviam sob a proteção dessas famílias, daí que nós temos hoje, né, esta definição muito clara como um cliente, ou existe uma certa clientela, né? Você reúne pessoas e você protege e você também influencia o comportamento dessas pessoas. E, normalmente, esses clientes eram formados por estrangeiros, refugiados, né? Escravos alforriados, né? Os escravos, eles não eram considerados pessoas no direito romano, a não ser que eles fossem alforriados, né? Eles deixavam essa condição de coisas e passavam a ter personalidade jurídica. E aqui vocês têm, então, uma organização, claro, a plebe, né? E esta organização social, ela é
muito próxima da organização política, né? A organização política, essa organização do Estado, né, ela está determinada pela maneira como a sociedade se organiza, como a sociedade se comporta. Então, percebam que, na realidade, nós vamos ter uma reprodução, né, na política, na organização, né, do Estado, aquilo que era institucionalizado ou que era reconhecido pela sociedade. E esta organização política, ela vai conferir poderes, né, ao rei, né? Então, vocês têm aqui a realeza, que transmite a ideia, né, justamente de que há a figura de um rei, e que, de uma certa maneira, vocês não vão ter, né, uma distinção entre um rei e um imperador, né? Porque o rei, ele está acompanhado pelo Senado, né, e pelos comícios, né? Então, vocês têm aí órgãos de assessoramento ao poder exercido pelo rei, né? Ele não está totalmente centralizado no rei, né? Ele existe aí uma certa, vamos dizer assim, harmonização e existe uma contribuição de outros órgãos para o exercício do comando do Estado. Quando vocês falam do império, não, né? O império, ele já determina um poder totalmente centralizado na pessoa daquele que governa, né? Então, por mais que nós tenhamos aí poderes, né, extremos ao rei, o imperador, ele traz aí uma centralização maior. E percebam que a menção aí, né, a ideia de que os reis eram soberanos, né? Eles tinham um poder de soberania, ou este poder absoluto, e aqui você já tem uma referência a imperium, né? Comandavam o exército, comandavam a religião e comandavam o judiciário, né? A caracterização também da vitaliciedade, né? Então, o rei, ele era vitalício, morte, perpetuava-se no tempo, e era limitado apenas, né, pelo Senado e pelo povo, né? Então, percebam que ele tem um poder absoluto, né? Ou seja, um controle, né, que está relacionado a esta ideia de soberania, mas ele não está totalmente centralizado na pessoa do rei. Ao lado, né, do rei, nós vamos encontrar o Senado e os órgãos de manifestação popular aqui. O papel do Senado na realeza, né? Então, o Senado era composto por patrícios que eram nomeados pelo próprio rei. Então, vocês tinham aí, né, um órgão que era formado pelos representantes das famílias mais importantes de Roma e deveria consultar, né, este Senado. Então, o Senado, ele tinha um papel consultivo, e por isso que tem essa história da Câmara, porque eram formada por pessoas de maior saber, né? Eram pessoas mais idosas, eram sábias. Então, se elas fossem aconselhar, elas teriam condições de dar melhor conselhos ao rei, porque elas já tinham mais experiência, né? E ele deveria consultá-los nos casos de maior gravidade, né? Para que fossem autorizadas as leis, né? E votadas essas leis pelo povo. Então, vocês tinham aí um controle, de uma certa forma, né? Vamos dizer assim, na criação da Lex, porque existe aí uma, vamos dizer assim, proposta de criação da lei, né? Existe também um sistema de legitimação desta lei pelo povo. Então percebam que os romanos, eles vão trazendo aí
uma noção, né, de autoridade, né? Existe a figura de um soberano que controla, mas existe também uma ideia de legitimidade, né? Porque ele pode criar a lei, mas essa lei ela precisa ser, né, aconselhada, ela precisa ser discutida no âmbito do Senado e ela precisa também ter a legitimidade do povo, ou seja, ela precisa ser reconhecida por este povo. Então, leis impopulares, elas normalmente provocariam uma grande revolta no povo, né? Então, era necessário que se pensasse em regras que pudessem ter um respaldo popular, que pudessem ter esta aprovação ou esse reconhecimento popular, o que nós vamos conhecer tecnicamente como legitimação. A regra jurídica, ela tem que ser legitimada, né? Hoje em dia, quando a gente fala muito tecnicamente, nada mais do que a eficácia da lei, né? Então, eu crio uma lei, mas eu preciso encontrar uma resposta na sociedade também. Senão a lei não pega, como a gente diz, né? Ela é criada, mas ela não é obedecida, porque ela não tem legitimidade no povo, certo? E o Senado tem um controle das finanças, até hoje, né? Entre as duas câmaras, o Senado ele exerce esse controle, né? E ele também está em relação com as províncias. Percebam que isso é uma característica do nosso direito constitucional atual. O Senado ele é formado pelos representantes dos estados, né? Então, percebam que esta determinação na nossa estrutura constitucional e política, né, no Estado contemporâneo, ela vem se fundamentar no direito romano. O Senado ele está responsável pela administração das províncias, assim como com relação aos negócios estrangeiros, né, e a ratificação das leis votadas pelo povo em assembleias. Então, em última palavra, em última instância, né, o Senado ele tem que dar o seu aval, ele tem que dar a sua concordância, né? E isto é uma tradição que é trazida até os nossos dias, né? Até os dias de hoje para o direito. E vocês encontram aqui as fontes do direito na realeza, os costumes e as leis, né? E os costumes, né, eles eram respeitados, faziam parte de um consenso geral e eram transmitidos de geração a geração pelo hábito, né, pela prática reiterada, um uso constante, né? E as leis eram imposições de caráter obrigatório, né? Então percebam que isso caracteriza os costumes. Hoje a teoria ela tem algumas alterações a respeito do costume, mas naquele momento, naquela época, o costume ele teria que ser transmitido, né, de geração a geração, e ele tem que demonstrar justamente um hábito, né, esta prática reiterada, né, e de uso constante. Então, muitas vezes você não tem a lei escrita, mas as pessoas se comportam como se existisse uma lei escrita, né? Eu tenho, então, aí a identificação de um costume, né? Então, não precisa eu escrever a lei, porque as pessoas obedecem, né, aqueles hábitos, elas repetem esses hábitos, né, de uma forma inconsciente. Elas sabem que devem respeitar tal regra, e esta regra é uma regra de origem costumeira, certo? E vocês têm aqui a presença das magistraturas, né? As magistraturas são órgãos administrativos, então aí vocês têm toda uma administração pública, né, que é estruturada no Estado romano para justamente auxiliar, né, o funcionamento desse Estado, e vocês vão encontrar algumas dessas magistraturas com cargos eletivos, né? Então, percebam que eles trazem isso dos gregos, né? Nós vimos que na Grécia os tribunais eles eram formados por pessoas que eram sorteadas, né, naquela comunidade. E os romanos, de uma certa maneira, eles mantêm
é esta periodicidade para algumas funções, né, existentes no Estado. Aqui nós temos as principais magistraturas. Isso aqui eu tentei tirar do livro de vocês também, tá? Mas não consegui tirar a imagem perfeita. Mas percebam que existem várias, né, rodas aqui, né? E elas estão se cruzando. Existe um cruzamento entre elas, né? E cada uma dessas rodas representa uma dessas magistraturas ou desses órgãos administrativos do Estado romano. Vocês têm os cônsules, os ditadores, os censores, os questores, os edes e os pretores, né? Então, nós temos aqui, né, a divisão dessas magistraturas. Os cônsules, eles se apresentam, né, como responsáveis pela presidência do Senado e pela proposição das leis, né? E eles são eleitos para um período de 1 ano. Os pretores, eles eram os nossos magistrados, eram eles, né, que eram responsáveis pela distribuição da justiça, e os censores realizavam o censo, né, a contagem ou a classificação da população, e eles obedeciam à regra da renda, né, e cuidavam da censura. Os edes eram responsáveis pela conservação, policiamento e abastecimento das cidades. Os questores cuidavam do tesouro público, das finanças da cidade, e os ditadores eram, que nós, né, chamamos realmente de ditador hoje, eles eram escolhidos pelo Senado para governar em caso de crises, né? Então eles eram extremamente autoritários, né, para estabelecer outra vez a ordem, né, no Estado. E eu acredito que nós, né, chegamos aqui às leis, né, que foram aos poucos surgindo nesse período da República, e vocês percebem aqui que existem a menção a algumas leis. Eu trouxe essa figura aqui porque vocês têm aqui as tábuas, né, e as regras escritas, né? Então percebam que a referência à tábua, né, era justamente ao local onde as regras elas vinham inscritas. E vocês têm como principais leis, né, a lei das 12 tábuas, que justamente representam, né, a igualdade de direitos, né, entre os patrícios e plebeus, mas não só isso, porque a lei das 12 tábuas ela vai inserir como uma outra fonte do direito a jurisprudência, né? Vocês vão ter aqui leis, o pior é que está em cima, né? Vocês têm a lei, deixa eu ver se eu guardei aqui. Professor, Diga. são 22 ou cunha. Tá, já vou só falar porque eu acho isso super interessante e eu adoro uma dessas leis, que é a Poetélia Papira, que é a última delas, que está aqui embaixo, e que justamente a Poetélia Papira, ela acaba com a escravidão por dívida, né? Então percebam que os romanos, até nisso, eles são extremamente interessantes, né? Porque a aquisição de dívidas, né? Quando você tinha uma dívida e não podia pagar a dívida, você acabava se tornando escravo. E aí eles criam uma lei que é chamada Poetélia Papira, e esta lei ela acaba com a escravidão por dívidas, né? Tem a lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus, e a lei Ougúnia, né, que permite que os passem a ocupar as magistraturas ou órgãos, né, cargos nos órgãos públicos. Então, essas são algumas das grandes, né, contribuições já de uma outra fase que nós vamos ter como a fase republicana. Ou seja, nesta fase, né, nós temos aí uma inclusão da plebe, né, na organização política e também, vamos dizer assim, uma
participação maior da plebe na própria sociedade romana, tá? Então, nós paramos por aqui, né? A prova de vocês, ela vai mais ou menos aqui, né? Ela vai ser... voltar para esse período aqui até a República Romana. Cai apenas, né, algumas referências que tem nesse slide aqui sobre a República Romana. Tá? E vocês têm a realeza, então, e depois somente esse slide sobre a República Romana. Só que aí vocês têm ainda, né, o direito que nós vimos nas civilizações que não conheceram a escrita. Depois vocês têm os direitos nas civilizações que conheceram a escrita, né? Aí vocês têm Egito, os hebreus, né? A Mesopotâmia. Vocês têm a China e a Índia, o direito chinês e o direito hindu. E o direito na Grécia Antiga e o direito na Roma Antiga, tá bom? Até a República, certo isso? Tá bom? Eu vou ver se eu faço uma indicação de pontos específicos, tá? Para que vocês tenham aí como realizar a prova. A nossa prova vai ser pelo sistema do Forms. Eu não sei se vocês conhecem. Teve uma aluna que disse que não fará a prova de metodologia. Que eu preparei uma atividade no Forms e eu vou aplicar amanhã, por isso não faltem a aula de amanhã de metodologia, para que vocês tenham pelo menos um treino no Forms, tá? E aí eu queria verificar com vocês como é que se faz isso, porque a nossa prova vai ser através deste aplicativo, essa ferramenta, tá bom? Certo? Vocês têm algo a colocar? Ou vocês já estão caídos aí do outro lado? Falei demais, né? Falo muito. Oi, professor. Diga. Oi, Matheus Hipólito. Duas coisas. A primeira é muito importante. Eu falei da imprensa, mas eu não abomino a imprensa. Apenas a prática e alguns jornalistas. Eu acho que a imprensa é imprescindível ao exercício da democracia. E a segunda, o senhor falou que encontrou dificuldade em pegar algumas imagens, né? Não sei se o senhor conhece uma coisa no Windows chamada ferramenta de captura. O senhor pesquisa na barrinha mesmo, vai abrir uma caixinha e o senhor recorta a parte que quer, pode salvar ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V mas na há imagem. muitos anos atrás, eu não estava lembrando como fazer. Tá, captura de imagem, né? Ferramenta de captura de imagem. Tá, eu vou procurar como faz, porque às vezes eu quero te trazer, eu passo pelo menos uns 30 minutos para fazer isso. E aí não sai nítido, né? Então, eu tenho que saber como faz. Não, é bem simples. Tá, eu me lembro que era uma coisa, clica ali e ela aparece. Tá bom, obrigado. Exatamente. Imagina, dispõe. Mais alguma coisa? Algo que vocês queiram fazer a respeito? Alguma consideração? Não? Bem, a matéria ela está bem inserida no livro digital de vocês. Eu acho que vocês não têm assim distinção do que foi falado aqui com o que está falado lá, né? Então, está bem explicado. Nós estamos aqui na unidade 2, e propriamente nós vimos o primeiro e o segundo encontro, né? E nós vamos acabar esse terceiro encontro. Quanto em relação à unidade 1, eu não abordei com vocês o direito ibérico, se vocês forem ver lá no organograma, porque eu quero passar a estudá-los quando nós formos para o direito medieval, tá? Então, eu prefiro estudar até Roma, pulei o ibérico, e depois para Roma a gente ibérico, que a gente vai fazer a sequência cronológica, tá bom? Então, ficamos por aqui, nos encontramos amanhã, na mesma bate-hora, bate-local, certo? Eu espero que vocês não faltem, não durmam, né? E vamos ver como é que a gente trabalha com a Forms, tá bom?
A aluna que não Tá fará a disciplina da metodologia, se ela quiser mais orientações com relação ao Forms, por favor, me procure, né? E aí eu procuro dar alguma orientação. Ela fala com os representantes de classe para que ela tire as dúvidas, tá bom? Boa noite a Amanhã, todos. tá? Boa noite. Desculpem Boa noite, professor. a Boa passada noite. aí do horário, tá bom? Porque às vezes eu me Imagina. empolgo. Professor, sou eu. Oi, Marjorie, tudo bom? Boa noite. Tá? Tudo. E você pode, Todos. então, conversar com o representante. Você é do primeiro ou do segundo? Eu sou do quarto. Ah, tá. Eu já sei quem é você, agora eu me lembro. Será que você vai Isso. ter dificuldade em usar o Forms? Você não tem ainda nenhum contato? Eu ainda não tive nenhum contato, professor. Tá. Você não quer participar da nossa aula de metodologia amanhã? Participo. Então tá. Então aí venha na metodologia, porque aí eu mostro um pouquinho do Forms para vocês. Tá bom? Que aí Tá eu não bom. fico Aí eu preocupado. farei a atividade junto com eles, do metodologia, no caso? Sim, pode fazer, Tá. pode fazer. Porque aí pelo menos você vê como é que funciona. Tá bom? Tá Tá. bom, então. Então até amanhã. Obrigado. Aí já tiramos todas as dúvidas. Então, boa Ok, noite. professor. Muito obrigada. Não saiam de Boa casa, noite. hein? Vão dormir. Tchau. Até Boa mais. noite. Tchau. Boa Boa, noite, Flávia. professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, Sidney Justiniano. Deixa eu ver sua cara, Sidney. Não sei quem você Boa é, noite. mas você recebeu o nome em função do imperador Justiniano. Ô, professor, felizmente não vai dar para o senhor ver porque minha câmera está com problema. Ah, entendi. Mas você pode se considerar uma pessoa do patriciado romano. Até o seu nome é um nome, Obrigado, né, professor. de nobre. Sidney Privilegiado, né? Justiniano. Por que você é chamado Isso é muito Justiniano? É nome de família esse, não? É? Isso, nome de família, do meu pai. Do meu pai, do meu avô. Já vem lá Tá de baixo, vendo? já. Nós temos uma família romana. Você é de onde que você é, Sidney? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. É? Então você é Sou de São Paulo. um patrício romano na capital de São Paulo. Tá vendo? Quem sabe eu não tenho algum parentesco lá, né? Quem sabe que eu tenho algum Exato, parentesco tá lá lá nas em suas Roma. origens. Verdade. Então tá Tá bom. bom, professor. Boa Até noite. amanhã. Não vou atrapalhar Tchau, mais, boa não. noite. Tchau. Tá bom, tchau. Marcos Almeida Café. Eu queria saber por que tem o Marcos Almeida Café e o Marcos Almeida sem café. Professor, tá me ouvindo? Tô. Quem é? É o Marcos Almeida, né? Sem Eu café. mesmo. Por quê? Sem café. Você é os dois? Você está entrando com um outro também? Como é que é? Não, eu tô porque o computador tá ruim. Não deu para participar como deveria hoje. Ah, então. Diz uma coisa, a prova não ia ser nesse site da faculdade. Como assim? Agora sou eu que não estou entendendo. Porque esse Forms aí eu nunca ouvi falar. Não. Amanhã você vem para aula de metodologia? Sabe? É que assim, ele fica assim, na mesma site da faculdade. Tá difícil de entender você, mas o Forms, Marcos, ele não tem mistério. Vocês vão receber um link e vocês vão acessar a plataforma por esse link e já vai abrir, né, as questões vão abrir, você só tem que colocar seu nome, CPF e e-mail, porque é a sua identificação, né, tem que saber quem é. Então, mas a gente não vai ter 24 horas para fazer a prova, vai ter 2 horas no máximo. Não, vocês terão mais tempo para fazer prova, né? E até as 23h59. E eu vou ficar aqui uma hora no início da prova para tirar as dúvidas, tá? Certo. Para metodologia amanhã ou não? Vou, claro. Então aí eu mostro um pouquinho.
senhor, desculpe te incomodar. Esse trabalho que o senhor pediu para fazer do pré-projeto e o fichamento, ele vai entrar em alguma nota da gente, não? Vai sim. Aí a gente conversa amanhã. Eu explico mais ou menos como vai ser tudo. Tá bom? Ok, sim, senhor. Muito Então, obrigado. não falte. Até mais. Boa Ótimo. noite. Viu? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Clóvis Libânio. Líbano, aliás. É Líbano. Tudo bem. Tchau. Vou desligar, hein? Ah, é você. Agora que eu tô vendo. Cadê o seu colega? Como é o nome dele? Aí eu não tô ouvindo, Marco. Ô, Clóvis, tá sem som em áudio. Ô, Clóvis, desliga seu microfone aí, meu. Então tá, a gente se fala amanhã. Boa noite pra vocês. Vou desligar agora. Parar a gravação e desligar.